Olá, mais uma semana de questões. Então, continuamos aqui com o texto do Machado, O Alienista, um trechinho do Alienista, né? Vamos então para as questões presentes no simulado 18 do nosso livrinho. Então, vamos lá, ó. Comecemos. Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos e textuais do texto 1, julgue os itens seguintes. Então, a gente tem aqui essa questão. O prefixo in, constituinte das palavras inqualificável, inefável e imarcessíveis, nesses trechos aí, então esse prefixo foi empregado com o mesmo sentido. E assim, sim, né? A gente tem o prefixo aí inqualificável, inefável e inacessível, todos eles tendo o sentido de negação, não é verdade? Então a gente tem inqualificável, com a característica do que não se pode qualificar. A gente tem o inefável, né? Que vem do latim inefabilis, que por sua vez é a negação de fabilis, né? De efabilis, que está relacionado com o que não se pode ser dito, de tão maravilhoso que é. E a gente tem o imarcessíveis, né? Que imarcessíveis a gente tem aí do latim imarcessibilis, que tirando essa ideia de negação, seria incapaz de murchar, né? Na verdade, o imarcessível significa incapaz de murchar no sentido de flores, né? No sentido literal, em relação a flores, que sempre se mantém viçosa e etc. Desse modo, tanto, tanto o prefixo iene quanto o prefixo ieme aí, eles vão apresentar sentidos de negação, sim. Vamos lá, então, para o item 2. Pode-se afirmar que, neste certinho aí, não há motivo para a anteposição do pronome oblíquo lhe à forma verbal chamou, devendo haver ênclise. Então, vamos lá. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção. Então, vejam bem. É, Foi então que um dos recantos desta lhe chamou a atenção. Na primeira leitura, a gente poderia achar que esse que aqui poderia servir de fator de próclise, mas a gente precisa prestar atenção para o seguinte: aqui, esse foi que é uma locução expletiva, né? Foi que, nesse caso, é uma expressão expletiva que a gente pode retirar e não vai causar nenhuma alteração, ficando assim, então, um dos recantos desta lhe chamou. Então, a gente não pode dizer que esse que é fator de próclise, certo? Entretanto, o então aqui é um advérbio. E esse advérbio que vai ser o fator de próclise, não é o que, é o então que funciona como fator de próclise. Então, desse modo, a ênclise está errada. A gente precisa, para ficar de acordo com a norma padrão, a gente precisaria colocar a próclise por causa do advérbio então, que aqui é um advérbio de modo. No terceiro item, nesse trechinho aí, os termos da alma e do médico exercem a mesma função sintática. Vejamos o trecho. A saúde da alma, bradou ele, é a ocupação mais digna do médico. Então, a saúde da alma. Saúde da alma aí, da alma indica posse, certo? Então, da alma aí, a gente tem uma classificação sintática de adjunta de nominal. E do médico também, né? É a ocupação do médico, é a ocupação de alguém. Então, esse do médico aí é uma especificação. Tem sentido de especificação, ao mesmo tempo tem sentido de posse. Essa ocupação de quem? Quem é que tem essa ocupação, né? Então, tanto da alma quanto do médico vão ser classificados como adjuntos adnominais. E para finalizar, nesse período aí, não há justificativa para o emprego das vírgulas pospostas aos vocábulos Itaguaí e leituras. Portanto, elas deveriam ser retiradas para que o período estivesse de acordo com a norma padrão no que se refere à pontuação. Vejamos. Dito isso, meteu-se em Itaguaí,
entregou-se de corpo e alma ao estudo da ciência, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Então, essas vírgulas foram empregadas incorretamente. O que acontece aí? No caso da primeira, ela vai separar orações coordenadas sindéticas com o mesmo sujeito. Então, ele meteu-se em Itaguaí e ele entregou-se de corpo e alma. Então, quando a gente tem orações aditivas ligadas pela conjunção e com o mesmo sujeito, essa vírgula não é obrigatória. Na verdade, ela não poderia estar ali. É uma vírgula proibida, né? A mesma justificativa acontece no segundo caso, né? Alternando e demonstrando. Então, percebam que nós temos duas orações subordinadas adverbiais temporais reduzidas de gerúndio, né? Só que elas estão ligadas pela conjunção e também. E a gente tem o mesmo sujeito, né? Ele alternando as curas e demonstrando os teoremas. Então, se a gente tem aí uma coordenação pela unindo orações adverbiais, uma coordenação feita pela conjunção e, essa vírgula aí é dispensável. Ou eu coordeno com a conjunção, ou eu coordeno com a vírgula. Então, nos dois casos, essas vírgulas estão incorretas. Perfeito? Então, espero que vocês tenham acertado e um abraço para vocês.